Eu fui aprovada no concurso de delegada aqui de Minas Gerais, dentro das vagas. Estou aguardando a nomeação, provavelmente vai sair esse mês, estou bem feliz com isso. E muita gente me pergunta qual que foi o meu método de estudos, o que que eu fiz para ser aprovada, como é que eu estudava. Eu vou tentar te contar aqui de uma maneira bem rápida. A primeira coisa é ter um planejamento. Então, eu sentava para estudar, eu sabia exatamente o que que eu ia estudar. Que dia que eu ia estudar jurisprudência, que dia que era lei seca, que era questões, que era estudo teórico, era tudo planejado. Tinha metas para todos esses estímulos, que é leitura da lei seca, estudo teórico, jurisprudência, resolução de questões. Mas isso todo concurseiro já sabe que tem que estudar esses quatro estímulos, isso já é batido, né? Mas eu tinha esse planejamento aí, e isso fazia com que eu não procrastinasse, com que eu conseguisse ter constância, acordava todo dia, 4 horas da manhã, para conseguir estudar. Então, o planejamento, para mim, ele foi essencial. O segundo ponto que me levou à aprovação foi ter uma data para começar e uma data para terminar o edital. E como assim, né? Muita gente me pergunta, não entendi. Como que você fazia para ter essa data? Eu tinha um ciclo de estudos que durava 73 dias para eu conseguir fechar o edital de delegado. E nesse período eu estudava 5 horas por dia. É claro, né? Pessoas que têm menos tempo disponível, esse ciclo duraria mais. Por exemplo, se você tem 4 horas disponível, o ciclo duraria aí uma média de 90 dias. Então, nesse período, eu tentava, né, fechar o edital e conseguia fechar o edital. Eu fechei para a prova objetiva 2 vezes, aí depois para a prova discursiva eu fechei mais uma pela terceira vez, para a prova oral, uma quarta vez. Então, o fato de ter essa data para começar e para terminar fazia com que eu não procrastinasse e com que eu visse uma evolução nos meus estudos, porque o grande problema é aquela síndrome do eterno iniciante. Porque você começa a estudar em princípios, aí chega lá na metade do edital, em vez de você seguir, você volta para princípios, você volta lá no começo. Então, você, por não ter um método de revisão, você fica voltando, né, pro início, aí você não fecha o edital. Então, você nunca consegue estudar aquele tópico que está lá no final do edital. Nunca. Então, o terceiro ponto agora foi ter uma alternância de estímulos estratégica. Então, por exemplo, se eu estudava controle de constitucionalidade, hoje eu não lia a lei seca desse tema no mesmo dia, eu não fazia questões daquele tema no mesmo dia. Então, eu fazia uma alternância, um espaçamento entre a leitura da lei seca, resolução de questões e estudo teórico, de forma que um estímulo virava revisão. Entendeu? Então, se eu estudava estudo teórico, aí daqui uns dias eu fazia questões. Então, as questões viravam uma revisão daquele tema. Aí depois eu lia a lei seca. Então, a lei seca virava uma revisão daquele tema. Então, eu fazia essa alternância. Então, eu estava constantemente revisando. Essa constante revisão fez com que eu acabasse memorizando tudo pela repetição. Então, por exemplo, na última prova que eu fiz do Rio Grande do Sul, meu desempenho foi 85%. Foi um dos maiores desempenhos que eu tive. E isso graças à repetição. E o quarto ponto foi que eu usava materiais bem curtos e objetivos, direto ao ponto. Porque eu entendi que para eu ser aprovada no concurso público, eu não precisava ser expert no tema, eu não precisava pegar ali um PDF de 100 páginas sobre inquérito policial e dominar aquele PDF. Porque eu não precisava ser expert em nada, eu precisava só acertar questões. Eu só precisava disso, acertar questões. Então, quando você é aprovado em concurso público, é porque você entendeu que você precisa ser uma máquina de acertar questões e não ser uma pessoa que domina aquele conteúdo profundamente. Então, quando eu entendi isso, eu troquei os meus PDFs, que eram bastante extensos, por PDFs curtos, e isso fez com que eu saltasse de uma série de reprovações, porque eu tinha sido reprovada diversas vezes, para conseguir finalmente a minha aprovação e dentro das vagas. Se você gostou desse tipo de conteúdo e acha interessante dicas de estudo, coisas que podem ajudar vocês, me seguem aqui também lá na rede vizinha, onde eu sempre estou postando a minha rotina.